se eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Bom dia, Marlene, Marcela. Gente, caiu a conexão sozinha, não faço ideia o que aconteceu. Eu estava aqui correndo normal e caiu a conexão. Não faço a mínima ideia. Vamos aguardar as irmãs entrar aí. Aleluia. Vamos chamando o pessoal aí. Coisa maluca, né? A interferência do inimigo. Mas a gente sabe que o Senhor é soberano, amém? E nada vai impedir aquilo que o Senhor quer ministrar na nossa vida nesses dias. Olá, pastora, caiu a conexão sozinha, deve ser algum problema na rede mesmo, do nada caiu. Até tomei um susto aqui quando eu vi que acabou o vídeo, que o vídeo tinha sido encerrado, né? Então, é estranho, né? Tá repreendido toda a interferência do inimigo. Vamos orar, né, gente? Porque não é normal, né? Tá tudo bem aqui com a internet, não tá tendo nenhum problema. E derrubar 2 vezes assim, a pastora falou que encerrou 2 vezes. Então é muito estranho realmente, né? Vamos orar, soberano Deus eterno Pai, colocamos diante de Ti, Papai, Senhor, já apresentando novamente, Senhor, esta live na Tua presença. Papai, repreende toda afronta, toda fúria, toda forma de interferência do inimigo, Senhor, para tentar impedir, Senhor, que a Tua palavra seja ministrada, Senhor amado. Papai, em nome de Jesus, nós Te pedimos, ó Senhor, entra com o Teu poder e graça, Senhor, vai blindando toda a conexão, Senhor amado. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Teu poder, que a Tua graça, Senhor, esteja operando de maneira sobrenatural, Senhor. Guarda, Senhor, as nossas vidas, guarda a vida das minhas irmãs, ó Senhor amado. Papai, eu te peço em nome de Jesus, que isso tudo esteja blindado e guardado por Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amadas? É isso aí, né? O inimigo não fica feliz, né? Porque o inimigo não quer ver a gente frutificar no poder do Espírito, porque quando a gente frutifica no poder do Espírito, a gente está frutificando, né? Em todas as áreas da nossa vida, nós estamos frutificando para o reino de Deus, ok? O poder do Espírito, do fruto do Espírito atuando na nossa vida, ele cancela, ele sobrepõe as obras da carne, ele vence, na verdade, as obras da carne quando a gente se apodera do poder, da virtude, do fruto do Espírito Santo. Então, ela vence as obras da carne que o inimigo quer que permaneça na nossa vida. O inimigo quer ver a gente daquela maneira, como fala lá em Gálatas 5 também, sobre as obras da carne, que é confusão, porfírias, invejas, né? Muitas coisas que tá ali, né? E prostituição, contendas, e o Senhor tem para nós é vida e vida em abundância. O que o Senhor tem para mim e para você é uma vida frutífera, e o inimigo não quer ver essa vida frutífera para o reino de Deus na nossa vida em 2023 e por toda a nossa vida, não somente agora, mas sempre, na verdade, até a eternidade com Jesus. Então o inimigo se levanta mesmo, amém? E vamos continuar aqui, e as que forem voltando, as que forem chegando, elas vão acompanhando onde a gente parou. Tá bom? A gente sabe que é uma semana corrida, muitos dessa hora têm compromissos e acaba assistindo mais tarde a live, lá a gravação. Mas amém. Vai estar tudo aqui para a glória de Deus, o inimigo não vai impedir, amém? Aleluia. Hoje a gente vai falar sobre mais uma virtude que ela é muito importante, que é a mansidão, né? Que é desafiador também, né? A gente olha essas virtudes todas, né? Desde a primeira, né? Que a gente vai vendo ali amor, paz, alegria, benignidade, bondade, né? E todas que a gente foi falando, fidelidade, é desafiador nos tempos que a gente está vivendo, né? E mansidão não é diferente, né? Os tempos modernos, se manter calmo, se manter manso,
diante de tanto estresse, de tantas afrontas que recebemos, injustiças, né, calúnias muitas vezes, né, maldades. Bom dia, Rosana, seja bem-vinda, minha querida. Aleluia, Deus abençoe sua vida. Então, é desafiador, né, exercer o fruto, as virtudes do fruto do Espírito é desafiador para todos nós, porque a nossa carne também não quer. O mundo não contribui, né? E a nossa carne também não quer. Ela quer fazer aquilo que ela conhece, né? Que é mais fácil, que é mais acessível, né? Que dá menos trabalho deixar a carne ser levada e pelos impulsos da carne, pelos desejos da carne, pela concupiscência da nossa carne, né? Mas não é o que Deus tem para nós. Deus não quer que a gente seja controlada pela nossa carne, Deus não quer que a gente seja controlado pelo pecado, não quer que sejamos controlados pelas ações do inimigo. Deus quer ver mulheres fortalecidas e controladas pelo poder do Espírito Santo, pelas virtudes, pelo que é o poder do Espírito Santo atuando na nossa vida, ok? Então, o inimigo não quer isso. Ok? Porque ele não quer ver tua família próspera, ele não quer ver você uma pessoa alegre, com paz, com mansidão, né? Não quer que teu lar seja um lar que glorifique ao nome do Senhor. Amém? Então a gente até escutou o louvor agora, né? Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Amém? Então nós precisamos estar atento à voz do Senhor. Então a gente precisa ser aquietadas, curados, em muitas áreas da nossa vida, para que a gente esteja mais sensível à voz do Espírito Santo. Amém? Para poder ser controlada, para ouvir a voz do Espírito Santo, eu tenho que calar outras vozes que falam aqui dentro de mim, para poder ser direcionada pelo Espírito Santo. Quando eu deixo as minhas emoções falarem mais alto, quando eu deixo as minhas dores, as minhas feridas, as ofensas que eu recebi falar mais alto, eu não escuto, eu não consigo ficar atento àquilo que o Espírito Santo está direcionando na minha vida, né? E aquilo que o Espírito Santo direciona na nossa vida é o que vai trazer resultado, é o que vai trazer vitória, é o que vai transformar a nossa vida, é o que vai transformar o nosso lar no dia a dia. É desafiador? É que eu falei, né? Eu me esforço para viver tudo que eu aprendo, tudo que eu ensino, ok? Tudo que me ensinam. Então, é um esforço diário, né? Porque a gente tem a nossa natureza carnal. Então, é um esforço diário, né? É um aprendizado diário. A gente não nasce com essas virtudes. Nós não nascemos. Como também ninguém nasceu com mansidão. Olha um bebê quando nasce. O que você vê? Você vê uma criança mansa? Não, você vê um bebê inocente, mas você não vê uma criança mansa. Você olha para um bebê quando nasce, uma criança pequena, ela é mansa? Ela não é mansa, ela já nasce gritando, chorando, esperneando, porque já tirou ela da barriga, do quentinho, do conforto, da situação cômoda que estava ali dentro da barriga da mãe. Então já sai dali, já sai chorando, reclamando e exigindo aquilo que quer, não é verdade? E aí cresce, é a mesma coisa. Grita, tem chilique, responde, bate o pé, joga as coisas longe, né? Então criança não é mansa. E as nossas emoções, elas também precisam amadurecer. Por quê? Porque senão nós vamos nos tornar adultos, ok? Com comportamentos infantis. Por quê? Por causa de emoções que não foram amadurecidas. Então a gente vai fazer, a gente cresce e fica a mesma coisa, se torna adultos que tem chilique, que fica batendo o pé, que emburra num canto, que joga as coisas, né? Que bate as coisas. Então a gente vai se tornando também adultos infantis, né? Por quê? Porque tem umas crianças mal resolvidas dentro da gente, uma criança interior mal resolvida, ok? Então, a gente não nasce manso, a gente aprende no Senhor, através da virtude do Espírito. Lembra que eu falei que a virtude do Espírito é poder, é capacitação de Deus para mim e para você, para amadurecermos naquilo que Ele tem semeado no nosso coração, porque Ele quer colher aquilo que Ele tem semeado no nosso coração. Então, a gente aprende isso tudo no Senhor e se esforça. Temos atitudes, ainda que aqui dentro de mim o negócio tá pegando fogo, eu tenho atitudes por causa do temor, por causa da palavra, por causa do poder do Espírito Santo que me capacita, que me orienta, que me constrange a fazer o que é certo. Então eu me esforço a fazer aquilo que é certo. Somos falhos? Sim, por isso que precisamos e carecemos da misericórdia de Deus
do poder de Deus todos os dias da nossa vida para não sermos consumidos. O que é a misericórdia de Deus? É não receber o mal que a gente merecia receber. Graça e misericórdia é uma coisa só. Ela é uma unidade perfeita. A graça de Deus, eu sempre ensino isso nas minhas ministrações, seja nas minhas aulas, pregações. Graça de Deus é receber o favor de Deus na nossa vida, ok? É um favor imerecido. Nós não merecíamos o favor de Deus, a graça de Deus, e nós recebemos. A misericórdia de Deus já é o quê? Não receber o mal que a gente merecia ter recebido. Então nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor todos os dias da nossa vida, né? Então precisamos desse esforço, e a graça de Deus, a misericórdia de Deus é presente na nossa vida. Então nós temos a condição, a capacitação do Senhor para nos esforçar e praticar as virtudes do Espírito Santo. Por mais desafiador que seja, nós temos essa capacidade do Senhor. Nós podemos contar com a sua graça, com o seu poder e com a sua misericórdia na nossa vida. Amém? Então, ninguém nasce manso. A gente já nasce, desde que está no ventre da nossa mãe. A gente nasce e é totalmente dependente do Pai, do Senhor na nossa vida. Então, não é uma coisa natural nossa mansidão. É um exercício, é uma prática diária, ok? Então, o Senhor nos chamou para dar frutos que permaneçam. Quando a gente lê lá em Gálatas 5:1, ele fala assim: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Está lá em Gálatas 5, versículo 1. Quem puder, coloca aí. Então, o que é permanecer firme e não voltar à escravidão, né? É não ser dominado pelas obras da carne, que traz aprisionamentos para nós. Então o Senhor nos chamou para a liberdade, não para sermos aprisionadas pela nossa carne, pela ira, que é o oposto da mansidão, né? É o oposto. A ira, o descontrole, é totalmente o oposto ao poder de mansidão do Senhor na nossa vida, ok? Então, mansidão é o quê? Né? É ser tardio em irar-se, né? É ser tardio em ficar ofendido, se chatear com qualquer coisa, se aborrecer com qualquer coisa, né? A gente tem vivido um mundo onde as pessoas, ainda ontem estava vendo obrigada, pastora Adriana, no jornal, né? Pessoas, né, a falta de paciência das pessoas no trânsito, nas ruas, brigas por causa de trânsito, briga em shoppings por qualquer coisa, né, principalmente nessa época do ano, fica todo mundo estressado, nervoso, cheio de coisa para fazer, né, e qualquer esbarrão, qualquer demora numa fila, já estamos brigando, já estamos achando ruim, já estamos fazendo cara feia, ou abandona já as coisas, não é? E é assim mesmo, sabe? Né? A gente vai dando vazão à nossa carne e a gente não percebe, a gente se irrita, a gente tem visto pessoas morrer no trânsito com tiro, ok? Ou o cara vai para passear num restaurante ou qualquer coisa, olhou para a mulher dele ou qualquer, né, falou alguma coisa que não gostou, esbarrou, basta às vezes um esbarrão, que tem homem que já começa, o que foi? Não sei, não tá vendo, não tá enxergando, e já começa a responder, já começa a ser mal criado, né? Ou vai no caixa do mercado, a mulher do caixa, o homem do caixa um pouco mais lento, a gente já tá ficando aborrecido, não tá vendo. Então, a gente temos vivido tempos estressantes. E ser manso é desafiador. E mansidão tem muito a ver também com humildade. A mansidão, ela gera humildade na nossa vida, ok? Então a gente precisa ser humilde para aceitar determinados fatos, determinadas fraquezas, ok? Para não se ofender com qualquer coisa, né? Ter um pouco de empatia, né? E a mansidão, ela é tipo que nem a benignidade e a bondade. A mansidão, ela também, é irmã gêmea idêntica do domínio próprio. Ok? Né? Assim como a benignidade é uma atitude interna, né? Uma motivação interna que vai me levar para atitudes de bondade, assim a mansidão é uma atitude interna que me levará ao domínio próprio.
ok? Então, é importante. Então, a mansidão é uma questão interna nossa. Nós precisamos resolver muita coisa aqui dentro da gente, né? No Senhor, para poder lidar, para ter um espírito manso e não um espírito cheio de ira, de mágoa, de rancores, de sentimentos de vingança dentro de nós, porque isso roubará o nosso domínio próprio, tirará a nossa paz, que é fruto da mansidão também, fruto do Espírito, que é uma virtude também do Espírito Santo. Então, nós precisamos resolver nossas questões interiores aqui, para poder exercer essa virtude de mansidão na nossa vida. Bom dia, minha pastora Renata, Deus abençoe a sua vida, que bom tê-la aqui, minha pastora. Amém? Eu louvo a Deus porque as minhas pastoras Renata e Adriana me dão total apoio a estar investindo no reino, né, na verdade, porque é isso que a gente faz aqui, tanto eu, quanto elas, quanto você que está assistindo, é investir no reino do Senhor. Não é pro homem, não é para placas, não é para nada, é sempre pro reino de Deus. Quantas vidas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Então a gente está aqui lançando sementinha todos os dias, ou com oração, ou com uma live, ou com uma palavra. Lance a sua semente. De repente você não pode fazer uma live, ou é tímida, não consegue, mas lance a sua semente nas vidas das pessoas. Fale de Jesus na fila do açougue, fale de Jesus quando você está lá viajando, quando estiver com seus parentes. Lance as suas sementes, porque o Espírito Santo vai regar e frutificar. Então, do mesmo jeito que a semente do Evangelho foi lançada em nós, lance também na vida de todos, amém? Todos que puder. Eu acabo... qualquer um, né? Eu tava falando com a inquilina esses dias no telefone, ela com problemas familiares graves, e Deus abençoe sua vida, eu não conheço, né? Que o Senhor dê graça, que te dê sabedoria para você lidar com toda essa situação, e que o Senhor fortaleça vocês, né? E é isso que a gente tem que fazer, lançar a semente do Senhor na vida das pessoas. Então, ser manso, né? É importante também para lançar essas sementes, né? Então, quando falamos de mansidão, né? Nós temos um conceito, né? A mentalidade, né? Cultural é que uma pessoa mansa é uma pessoa fraca. E quando na verdade não é, muito pelo contrário. Uma pessoa mansa é uma pessoa que tem uma força interior muito grande dentro dela, para resistir, para permanecer com equilíbrio diante de situações difíceis, diante de situações desafiadoras. Ok? Uma pessoa, quando ela se desequilibra diante de uma situação difícil, isso não é demonstração de força. Demonstração de força é se manter manso, tentar avaliar a situação e o que pode ser feito, o que pode ser resolvido. Então, mansidão nunca é uma demonstração de fraqueza, mas é uma demonstração de força, uma demonstração de temperança, uma demonstração de equilíbrio emocional também, ok? Então é importante, não é fraqueza. Então a gente vê muitas pessoas brigando, xingando, discutindo, porque parece que um quer demonstrar mais força que o outro, e quando na verdade estão demonstrando uma grande maturidade emocional, né? E grande fraqueza, uma grande covardia, na verdade, não é? Porque uma pessoa madura, ela vai tentar dialogar, ainda que ela tenha que ser firme com uma pessoa, ainda que ela tenha que ter momentos de corrigir, de orientar determinados comportamentos, corrigir determinados comportamentos, mas uma coisa é perder o controle, outra coisa é você ser firme no amor, na direção do Senhor, da palavra de Deus, porque há momentos na nossa vida que a gente tem que ser firmes. A gente tem que olhar no olho da pessoa e ser firme, porque ser manso não é ser omisso, entende? É outra coisa cultural também, né? Um outro aspecto cultural que nós temos também, que mansidão é sinônimo de fraqueza, que mansidão é sinônimo de omisso. Então a gente vê uma pessoa mansa, a gente já logo imagina que ela é fraca ou ela é omisso. E a mansidão não é omissa. A mansidão, a pessoa mansa, ela corrige sempre que for necessário, ok? Por quê? Porque aquilo que a gente não confronta se fortalece, ok?
tudo na nossa vida, na vida das pessoas que nos relacionamos, né? Comportamentos que não são confrontados, comportamentos errados, comportamentos inadequados, que não são confrontados, serão fortalecidos. E a gente vê isso em qualquer área, ok? Na área profissional, na área ministerial, na área social, política, né? A gente vê que a corrupção cresceu tanto nesse país porque nunca foi confrontada, e a hora que começou a ser confrontada, a gente viu os BO que tá dando aí, não é verdade? Então, por quê? Porque aquilo que não é confrontado vai criando cada vez mais raízes fortes, ok? E isso também na nossa vida, aquilo que nós não confrontamos também vai se tornar cada vez mais forte em nós. Aquele velho ditado, né? Depois uma pessoa de uma idade: bom dia, Ju, Deus abençoe a sua vida, seja bem-vinda. Então, a pessoa que a gente brinca, né, depois de uma idade, agora não muda mais. Por que a gente brinca assim? Porque já criou tantas raízes, né? Já se tornou um padrão de comportamento, né? Acaba se tornando um hábito, ok? Da pessoa, né? Muito difícil de mudar, não impossível, mas quanto mais o tempo passa, mais difícil torna-se essa mudança. Então a gente precisa sim, né, confrontar determinados comportamentos no amor, com discernimento, direcionado pelo Senhor, também no tempo do Senhor, porque às vezes a gente quer confrontar as pessoas na hora errada, no momento errado, e o que a gente acha que a gente vai colher? Não é verdade? Então, a palavra certa, né? Falando na hora certa, no momento certo, de forma certa, ela vai produzir resultados positivos. Sempre falo, existe 1000 maneiras de você falar a mesma coisa. Eu brincava muito, eu costumo dar muito esse exemplo, né? E do meu marido, quando a gente casou, né? Era um hábito dele ali, de familiar, então às vezes ele é muito formigão, né? Então ele gosta muito de doce, de bolo, de torta. E às vezes, né, eu dou uma segurada, porque ainda mais porque vai chegando a idade, eu dou uma segurada. Então às vezes quando lá no começo de casado, eu que fazia muito bolo, fazia doces pra fora, então às vezes, né, também tava cansada de fazer bolo, doce, sempre tinha em casa diariamente, e às vezes tinha uma semana ou outra que tava mais difícil, eu não conseguia preparar algo pra casa. E às vezes ele falava assim: não tem nada gostoso nessa casa para comer. Não tem nada de gostoso, ele falava. E ele vai falando 1, 2, 3, aquilo, sabe, me chateava, me aborrecia. Porque não é o jeito certo de pedir. Aí até que um dia eu cheguei para ele e falei assim: Marcelo, quando você quiser algo, você pode pedir. Fala: olha, eu tô com vontade de comer um bolo tal, ou um pudim, ou uma torta, porque eu nunca me neguei a fazer. Então, quando você tiver com vontade de comer alguma coisa, chega pra mim e fala: amor, você poderia fazer esse bolo pra mim? Você poderia fazer isso pra mim? Que assim que eu puder, eu vou fazer. A primeira coisa que eu vou priorizar pra fazer. Então, tem outro jeito de falar as coisas, não tem, amadas? Tem outro jeito. Então, era um hábito dele lá, de família, de criação, e a gente respeita, porque a gente casa também com a criação do nosso marido, com as culturas, como eles casam com a nossa também tive muitos ensinos, né, que não foram bons, né, que precisaram ser corrigidos. Então, o que acontece? Né? Ele passou a pedir de outra maneira. Eu achei até engraçado que um dia ele trouxe de um colega de trabalho, ele trouxe uma receita de um bolo lá, 3 leite, não sei o que lá. Eu até fiz, mas não ficou bom lá como a mulher do cara fazia, né? Mas é isso, você entende? Né? Existe 1000 maneiras, né? Então, mansidão também é isso. Escolhe a hora certa, a maneira certa, o momento certo de falar as coisas, direcionado pelo Espírito Santo. Então, a mansidão é uma força interior, ok? E nós também temos uma outra força interior nossa, que é o oposto dela, que é a ira. Essas duas coisas, elas habitam dentro de nós, ok? E que essa ira, ela precisa ser o quê? Controlada pelo Espírito Santo. Para que eu use essa força de uma maneira positiva. Para quê? Para guerrear contra o meu inimigo e não contra a minha família, contra os meus amados, contra os amigos, contra a vizinhança, contra todo mundo que eu vejo na rua, ok? Então eu preciso ser controlada por um espírito manso e não pela ira, ok? Então, senão eu vou ferir pessoas, eu vou falar mais do que eu devia, vou falar da maneira que eu não devia se eu for controlada pela ira, ok? Então ela também é uma força interior, mas ela é destrutiva se a gente não usar de maneira correta e equilibrada,
ok? Diferente da mansidão, que a gente também precisa de discernimento, é o que eu falei. A gente não pode usar a mansidão como uma desculpa para ser omisso com as nossas questões próprias e com as questões dos outros, ok? Então, a gente não pode, a gente precisa ter o equilíbrio do Espírito Santo em qualquer emoção da nossa vida, em qualquer sentimento da nossa vida, tá? Porque a ira, ela não controlada, ela vai produzir o quê? Frutos ruins na nossa vida, vai trazer confusão, vai causar contenda, vai causar problema na nossa vida. Então, para quem que a gente tem que direcionar essa força interior? Para todo e qualquer tipo de relacionamento. A mansidão, a gente usa ela para nós e para o próximo. E a ira controlada, a gente usa contra quem? Contra o nosso inimigo. Tem que ser aquela força que a gente vai usar contra o nosso inimigo, porque a palavra fala de Deus que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, e aí quando eu olho isso, eu vejo para a rainha Esther, que ela foi ofendida, né? O povo dela foi ofendido, foi criada uma situação para destruir ela e o povo todo dela. E o que ela fez? Ela canalizou toda aquela força interior do Senhor dentro dela, tá certo? Porque nós não temos poder para nada. Quem tem é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ela usou a força e o poder do Espírito Santo que ela tinha na vida dela, dentro da vida dela, para o quê? Para se levantar contra o mundo espiritual. Ela se ergueu, ela chamou as servas dela, vamos orar, vamos jejuar, falou pro tio dela, bota todo mundo aí em jejum, em oração, porque nós vamos jejuar, eu vou diante do rei e vou interceder por nós, pelo nosso povo. Ok? E o Senhor fez o quê? Estendeu o cetro de justiça para ela. Então, ao invés de a gente ficar guerreando e brigando com as pessoas, a gente tem que se posicionar, ok? Ser firmes, como eu li aqui, ok? Não ser omisso, mas às vezes a gente tem que ser firme, ok? Ter posicionamentos para que as coisas erradas não criem raízes em nós, para que comportamentos errados das outras pessoas conosco não se tornem ainda mais negativo, que venha nos ferir cada vez mais, ok? Quantas vezes a gente se envolve em relacionamentos abusivos, por quê? Porque a gente não é firme em alguns posicionamentos, ok? Às vezes ou por carência emocional, ou por medo, por achar que precisa daquele relacionamento de qualquer jeito, seja uma amizade ou não, a gente acaba se tornando refém, ok? De relacionamentos abusivos, de pessoas que muitas vezes que muitas vezes desmerecem a gente, não dá valor, não respeita. Sabe aquela pessoa que você tá conversando e tá sempre dando jeito de te alfinetar, se mostrar melhor do que você, ficar o tempo todo te criticando e você sempre volta chateado, isso vai se tornando o quê? Um relacionamento tóxico, um relacionamento negativo que te fere, que te machuca. E muitas vezes a gente, por não ter força, né, pra ser firme, não é pra brigar, não é pra ficar falando também qualquer bobagem, porque se o outro tá falando bobagem, não significa que eu tenho que falar bobagem também. Mas ao invés de a gente se posicionar, bom dia, Kate querida, Deus abençoe sua vida. Então às vezes a gente, ao invés de ter um posicionamento, né, com esses tipos de relacionamentos tóxicos e abusivos contra nós, a gente vai deixando e a pessoa, sabe, vai crescendo. Eu costumo falar, as pessoas fazem com a gente aquilo que a gente deixa elas fazerem. Por quê? Porque há uma falta de posicionamento. E Esther, ela se posicionou diante do mundo espiritual. E Deus deu uma vitória para ela aqui no mundo, na terra, né? Diante dos inimigos, diante daqueles que o inimigo estava usando para afrontar o povo de Deus e Esther. Amém? Então, a vitória, toda a vitória a gente conquista primeiro é no mundo espiritual. E a justiça virá de quem? Do Senhor. O Senhor inverteu o cativeiro que era contra a vida da Esther e do povo. O Senhor inverteu, não foi a Esther. Esther só se posicionou, só se posicionou diante do inimigo, né? E foi até a presença do rei. É isso que o Senhor espera de mim e de você, com esse espírito manso que Esther teve. Usou a sua força interior no Senhor para reverter a situação que ela estava vivendo ali,
na vida dela, dentro da casa dela, no reino que ela morava, né? Junto com o povo dela. Então, ser controlada pelo Espírito Santo por essa virtude é poder, ok? Então, ser manso não é ser fraco, é ser forte diante das circunstâncias. Ok? Não é perder o controle. Eu nunca vi uma pessoa que perde o controle, que grita, que xinga, que tenta resolver as coisas enfiando a cabeça num buraco, né? Ou se isolando das pessoas lá fora. Quantas pessoas não saem mais de casa, não se relacionam com ninguém, porque quer evitar problemas. É melhor ficar sozinha do que ter problema. Não é isso, o Senhor nos chamou para ter relacionamento. Você não vai semear na vida de ninguém o evangelho se você não se relacionar com ela. O que o Senhor quer é que a gente aprenda a se relacionar com as pessoas, para ser útil para o reino dele. Não é deixar de se relacionar. Lembra que eu falei nas primeiras lives? Eu tinha uma tendência muito forte a isolamento, apesar de gostar de estar com pessoas. Então o Senhor tem a cada dia me ensinado a se relacionar com as pessoas, a me relacionar com as pessoas. E eu tenho muito ainda que aprender nisso, eu tenho muito que avançar nisso, mas eu tenho me esforçado dia a dia. E isolamento não é mais uma opção, ok? É aprender no Senhor, amém? Isso tudo, então, a gente tem que ter o quê? Posicionamento. E o Senhor falou assim, olha, sede mansos, né? Seja humilde de coração. O Senhor falou assim, aprenda de mim. O Senhor falou assim, eu ensino vocês a ser manso e humilde de coração. Onde tá? Até coloquei aqui, ó, Mateus capítulo 11, versículo 29, né? Porque ser manso é um aprendizado. O Senhor Jesus falou, eu vou ensinar vocês a serem mansos e humildes de coração. Então, mansidão é um aprendizado. Bom dia, Vi. Tá aí na estrada, né, minha amiga? Deus abençoe e guarde vocês, viu? Aleluia. Lindeza. Se tiver aí com o tio Felipe, manda um beijo pra ele, manda um abraço, que Deus abençoe ele. Se não, me avisa aí a hora que você estiver com ele, tá? Então, o Senhor fala assim, Mateus 11, 29. Quem quiser, puder colocar o versículo aí, coloque, anote. Deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma, né? Encontrarão descanso. Quando a gente começa a ficar irado, a gente começa a ferir, amaldiçoar, querer se vingar de todo mundo, não é verdade? Então, o Senhor falou assim, aprende de mim. Jesus não se vingou de ninguém, ele estava lá na cruz e não se vingou de ninguém, né? Eles falavam o quê? Ai, perdoa. Obrigada, pastora. Perdoa porque não sabem o que fazem. Amadas, nenhuma pessoa, não existiu nenhuma pessoa que tenha sido mais humilhada, mais injustiçada, mais agredida verbalmente, fisicamente, que tenha sofrido todo e qualquer tipo de abuso, como Jesus. Por isso que nós temos que entregar a nossa dor, as nossas feridas e todo o mal que fizeram contra nós temos que entregar para Jesus, porque ele levou tudo isso lá na cruz. Ele foi ferido no nosso lugar. Ele levou as nossas dores, as nossas angústias, todo abuso, tudo que nos causou mal, ele levou naquela cruz. Ele suportou a morte de cruz por mim e por você, para que a gente recebesse o perdão, para que a gente tivesse a paz, pudesse descansar nele. Bom dia, Nildinha, que saudades, minha amada. Ai, que saudades, Nilda, que eu tenho de você, da Gil. A Nilda foi discípula minha, sei lá, Nilda, né? Mais de 20 anos, né? Por aí. A gente caminhou muitos anos juntas. Né, hoje nos vemos, quase não nos vemos, né? Praticamente faz muitos anos que a gente não vê, mas é um amor eterno no coração. Te amo, Nildinha, bom te ver aqui. Então, Jesus levou na cruz, para que a gente pudesse ter esse espírito manso, para pudesse descansar nas virtudes do Espírito Santo na nossa vida, amém? Então, mansidão é um aprendizado. O padrão do mundo é bem diferente, como a gente falou assim, né? Que uma pessoa forte é aquela pessoa violenta, aquela pessoa que tem a resposta na ponta da língua. Saudades, né, amor? É aquela pessoa que tem a resposta na ponta da língua, falou pra mim, falou uma, vai ouvir 10. Não leva o desaforo pra casa. Esse é o padrão do mundo. O padrão de Jesus é o quê? Sede mansos. Anota mais um versículo aí, amados do Senhor. Mateus
capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Okay. Que terra é essa que o Senhor está falando? Que eu e você vai herdar? É a terra dos relacionamentos familiares, dos relacionamentos afetivos, das amizades, ok? Onde quer que a gente esteja, herdarão a terra. É essa terra que fica comprometida, é essa herança, na verdade, que fica comprometida quando a gente é levado pela ira e não pela mansidão. Então, a gente precisa, conquistar o coração da nossa família e não perder. Então, quando a gente perde a mansidão, a gente fere e machuca o outro. Então, amadas no Senhor, se a gente olha aqui para a palavra de Deus, a gente vê Saul. A gente falou até semana passada, quando estava falando de fidelidade, a gente falou até de Saul. Saul, ele perdia a paciência de um jeito, Ele fazia a coisa errada, na hora errada, Ele se levantava contra aqueles que estavam do lado dele, querendo ajudar, que estava ali apoiando, que eram as pessoas mais importantes da vida dele, Ele perseguia, ele ia atrás, E no fim ele perdeu tudo, perdeu até o trono, como a gente falou. E falar de mansidão, para encerrar aqui, amados, porque olha, eu vou falar para você, tem muita coisa para falar de mansidão, nem eu esperava, tá? Mas tem tanta coisa, Então, não dá para não falar de Moisés. Que a palavra fala lá em Números, eu até coloquei aqui Números 12, versículo 3, fala assim, que Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então, Moisés não era manso, ele teve que aprender com Deus, A gente leu que Jesus falou, pode aprender comigo, porque eu sou manso, eu dou condições para vocês. Obrigada, mames, Então, Moisés não era manso, ele teve que aprender. E não era mesmo, ele gostava de dar ordem, ele gostava também de ter o controle de tudo, gostava que tudo fosse do jeito dele. A gente perde a nossa mansidão, é só as coisas não saírem do jeito que a gente queria, é só a gente se sentir ofendido por alguma coisa, criticado por alguma coisa, ou desfavorecido, ou desmerecido em alguma coisa, a gente perde a mansidão rapidinho. Foi isso que aconteceu com Moisés. Quando ele teve consciência de quem ele era, obrigada, mames, de quem ele era, de onde ele tinha vindo, do povo de Deus, do povo hebreu, e que ele não era um egípcio natural, ele era príncipe do Egito, ele vivia no palácio, ele foi criado no palácio, então ele estava acostumado a dar ordens, acostumado que todo mundo tivesse ali para fazer as suas vontades, ele era um soldado também, então ele saía, fazia acontecido, estava acostumado muito cheio de honras, de ter a sua opinião obedecida, respeitada, mesmo que fosse contra a vontade, ele impunha, ele tinha como impor que fosse obedecido, Então, Moisés não era manso, tanto é que quando o soldado egípcio, estava lá, foi, como se diz, judiar lá do escravo, do seu povo, ele pegou, fez o quê? Tirou a espada e matou o cara, matou o soldado egípcio na hora. Por quê? Porque estava mexendo com o povo dele, e aí ele já se sentiu ofendido, e já foi lá e já foi com agressão e matou. Quantos de nós a gente se ofende por qualquer coisa que fala do pai, da mãe, do irmão, do parente, e a gente já vai com 10 pedras na mão porque mexeu onde não podia ter mexido. Já levanta a espada e sai atacando todo mundo. Quantas brigas dentro dos lares, por conta disso, é marido e mulher, quantas vezes briga porque mexeu com a minha, falou, não pode, às vezes não tá nem falando de uma maneira no ponto de ofender, de atacar, mas tá falando às vezes uma coisa real, e aí a gente não aceita, porque a gente normalmente, tá, isso até a neurociência fala, tá, a gente se ofende com algo que a gente sabe que é verdade, que lá no fundo, na nossa cabeça, a gente sabe, na maioria das vezes, tá? Não é uma regra, mas na maioria das vezes, a maioria das coisas que a gente se ofende é porque é algo que a gente sabe que lá no fundo tem um ponto de verdade, ok? Então eu não tenho aquilo bem resolvido dentro de mim, quando a pessoa toca no assunto, eu já saio com 10 pedras na mão, entendeu? Então, Moisés teve que aprender a ser manso. Aí o que aconteceu? Foi ficar 40 anos, ele estava 40 anos no Egito, ok, você prendeu 40 anos pensando que era alguém, você ficou aí achando que você era o cara do Egito. Eu vou te levar para o deserto, para te ensinar que você não é ninguém sem o Senhor.
que você precisa depender de Deus. Precisa aprender a ter esse espírito manso, porque eu tenho grandes coisas para você, Moisés. E esse Moisés que está aqui não vai cumprir os planos e os propósitos que eu tenho com você, Moisés. Então eu preciso ensinar você a ser manso para te entregar coisas grandes, Moisés. Então levou ele 40 anos no deserto, foi lá apacentar a ovelha, foi cuidar de ovelha, e ovelha você precisa ter paciência, você precisa ser manso com ovelha, porque você não consegue cuidar de jeito nenhum. E lá no deserto, onde ele não tinha ninguém para fazer a vontade dele, né? Ele tinha o sogro Jetro, que ele tinha que obedecer e respeitar, porque era o patriarca da casa, entende? Então ele teve que aprender a se submeter ao sogro, se submeter às regras de cuidar de uma ovelha, se submeter às regras do próprio deserto, que não são fáceis, né? E ali ele foi aprendendo a ser manso. E aí Deus entregou coisas grandes para ele. Quando Deus olhou e viu que ele estava trabalhado, que ele tinha aprendido aquilo que o Senhor queria ensinar, porque o Senhor permite, amadas, situações da nossa vida para a gente aprender a exercer as virtudes do Espírito Santo na nossa vida. E aí Deus chamou ele na sarça ardente e falou assim: agora você vai lá libertar o meu povo. Porque aquele Moisés que levantava a espada, que agredia qualquer um por qualquer coisa, na primeira ofensa, na primeira chateação, na primeira crítica, esse Moisés não pode libertar o meu povo. Então Deus pegou e mandou Moisés para libertar o povo. É isso aí, deserto é lugar de aprendizado. Às vezes a gente fica, esse deserto que não acaba nunca na minha vida, quando é que eu vou sair desse deserto? A gente tem que perguntar: Senhor, o que falta eu aprender ainda? O que eu não estou entendendo ainda que o Senhor está querendo trabalhar na minha vida? Por que essa circunstância ainda não mudou? O que o Senhor está querendo me ensinar ainda com isso que eu não estou enxergando, que eu não estou aprendendo? Porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas para minha vida. Então o que eu estou precisando aprender com isso? Para que o Senhor entregue as coisas que o Senhor tem para minha vida, para que as tuas promessas se cumpram, para que os teus planos se cumpram na minha vida e eu cumpra o teu propósito, aquilo que o Senhor me comissionou a fazer, papai. E foi isso. Moisés, agora o meu propósito com você vai se cumprir. Aquilo que eu te chamei, a tua missão agora vai começar. E mandou ele lá para libertar o povo. E ele tirou o povo, teve uma paciência, né, de elefante, né, com o faraó, né? É interessante até falar do elefante, né? Você olha o elefante, ele é lerdo, ele parece ser lerdo, né? Ele parece ser lerdo. Aí você olha, mas ele tem uma força imensa, imensa. Aquela mesma tromba que pode arrancar o tronco de uma árvore é a mesma tromba que arranca um fruto de uma árvore para se alimentar. Entende? Então a gente tem que saber usar a força que nós temos dentro de nós. Entendeu? A nossa força interior, ok? Com a sabedoria, a força e o poder e a virtude do Espírito Santo. E aí Moisés libertou o povo. No meio do caminho ele cometeu algumas falhas. Né? Quando ele desceu do monte lá, que o Senhor estava dando as tábuas da lei para ele, que ele chegou, viu aquele povo lá, né? Adorando outros ídolos, pecando, né? E nem aí para Deus, enquanto ele estava lá no monte, que ele fez? Ele pegou as tábuas e jogou no chão. Não foi isso? E quebrou as tábuas. O Senhor falou assim: Moisés, sobe de novo, jejua de novo, fica lá de novo, vai escrever tudo de novo e depois vai descer. Porque esse povo que tá aí, mudando ou não, você não pode sair da sua posição, do seu posicionamento. E a palavra fala que quando ele desceu, a glória do Senhor refletia, que ele teve que usar até um véu, tamanha era a glória do Senhor que refletia o rosto de Moisés. Então, amadas do Senhor, nós temos que ter o equilíbrio do Espírito Santo. Então Deus, quando precisou corrigir Moisés, ele corrigiu rapidinho, falou: volta lá, vai voltar lá, para depois descer aqui e trazer os mandamentos do Senhor. Como é que você vai dar os mandamentos do Senhor agindo desse jeito? Jogando as tábuas, os próprios mandamentos do Senhor. Você joga o mandamento do Senhor no chão e quer que os outros obedeçam os mandamentos do Senhor? Né? Porque a gente tem isso, né? A gente quer que os outros façam o que a gente manda, mas a gente não faz, né? O que manda os outros fazer muitas vezes. Então o Senhor falou: não, você que começa com o exemplo. Respeite você as tábuas da lei, para poder impor respeito ao povo. Eles mudando ou não, você aprenda que você não pode mudar ninguém. Quem só tem poder para mudar uma pessoa, amadas, é o Senhor. Então, se as pessoas que te cercam ou não, é mansa ou não, ok? Você e eu temos que ser no Senhor,
ok? Deixa eu ver que oração, que já tá aqui passando do horário, entendeu? Nós temos que ser mansa no Senhor, nós não temos o poder de mudar ninguém, nós só temos o poder de mudar a nós mesmos. Foi isso que o Senhor falou para Moisés, ok? Moisés, você não pode mudar ninguém, você só pode mudar a si mesmo. Então, aprende, Moisés, a ser manso e humilde de coração, mesmo que os outros não sejam. Porque quando a gente deixa, né, de ser manso, quando a gente deixa a nossa ira, ok? Sobrepor a mansidão, a gente vai causar problema. E a gente não vai encontrar descanso. Por quê? Vai causar consequências. Você vai ter dois problemas. O problema que você tinha para resolver e mais as consequências, o outro problema que você criou. Quando falou que não devia, quando gritou, quando perdeu a paciência. Foi isso que Deus falou para Moisés. Você jogou a tábua na lei? Pronto, tu arrumou uma outra tarefa agora para você resolver. Sobe lá de novo. Faz a prova de novo, Moisés. Você repetiu, vai subir, vai fazer a prova de novo, Moisés. Entendeu? Então, é isso que o Senhor quer ministrar ao meu teu coração. Mansidão e humildade é o que o Senhor quer que a gente tenha no nosso coração. Para que a gente possa resolver as adversidades da vida com sabedoria, com discernimento, que a gente aprenda isso no Senhor. As circunstâncias, muitas vezes, à nossa volta, é Deus treinando. É aprendizado de Deus para a nossa vida. Muitas vezes a gente está com pessoas difíceis à nossa volta, é porque Deus está querendo ensinar a gente a exercer, a aprender a ter esse espírito manso dentro da nossa vida. Entende? Então, nós precisamos aprender no Senhor. Porque tudo que Deus faz na nossa vida é com um propósito. Deus coloca pessoas na nossa vida com propósitos também. Ok? Então a gente tem que estar na presença do Senhor, entendeu? Tem que estar buscando esse aprendizado e esse conhecimento no Senhor. É difícil, mas é possível e é urgente, como diz a Virgínia aí, amém? Então a gente tem que aprender a blindar o nosso coração, a não se chatear com qualquer coisa, a se ofender com qualquer coisa, ok? E não sair falando bobagem, né? Se comportando de uma maneira infantil, ok? Precisamos resolver, porque temos que fazer uma autoanálise, descobrir, né? Autoanalisar uma reflexão, por que eu ajo dessa maneira. E isso aí nós vamos conversar amanhã, na próxima live, sobre domínio próprio, ok? Né? Vai ter umas dicas bem legais para nós. Então, hoje é mais um dia de reflexão. Mansidão é poder de Deus para minha vida e para tua vida. E o Tito, ele fala assim, no capítulo 3, versículo 2, ele fala assim: mostre sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. É sempre, não é só quando me convém. É sempre, é em toda e qualquer circunstância. Seja firme, mas nunca omisso, ok? Nunca omisso, para não cair em abusos, para não cair em relações tóxicas. Seja firme quando tiver que ser, corrija quando tiver que corrigir, no amor, amém? Mas tem esse espírito manso dentro de você. Ser manso também não é se esconder, ser manso não é ser fraco. Ok? É ter posicionamento espiritual, posicionamento diante do Senhor. É um posicionamento pessoal, um posicionamento espiritual diante do Senhor. E um posicionamento também diante das pessoas que nos cercam. Amém? Então é força. Vai nessa tua força, Gideão. Né? É isso que o Senhor tem para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Eu espero vocês. Amanhã é o nosso último dia. Então convide as amigas, estejam aqui comigo. E a gente sabe que muitas não podem ouvir, então depois manda um vídeo para elas, compartilhe o vídeo. Eu tô pondo no YouTube também, eu tenho que pôr de ontem, vou pôr de hoje. Compartilhe, mande para alguma amiga que você acha que tá precisando daquela mensagem, daquela virtude em específico ser trabalhada na vida dela. Mande para ela e convide, já aproveita o convite para amanhã. Mande os aviãozinhos, marca lá, ok? E muito obrigada pela tua presença. Vamos orar e vamos estar encerrando, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigada pela tua palavra, Senhor amado, pela tua presença, por esse Espírito que é excelente em nossas vidas, que é o poder do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa trazer, Senhor amado, o equilíbrio, a paz, a mansidão, que possamos descansar em Ti, descansar nos relacionamentos que o Senhor tem colocado na nossa vida, Senhor. Que não venhamos agir por impulso, por contenda, por ira, Senhor amado. Papai, mas que possamos ter descanso nas nossas almas, como o Senhor
Senhor disse, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso. Senhor, que nós possamos descansar em Ti, Senhor amado, porque somos direcionadas pelo Teu Espírito, Senhor. Porque sabemos que quando falamos demais, ó Senhor, só causamos contendas e a nossa paz vai embora, Senhor. Nós descansamos, ó Senhor, num espírito manso e humilde do Senhor na nossa vida, Senhor. Que essa porção, Senhor, do céu, Senhor, para nossa vida, Senhor, venha abundar na nossa vida e no nosso coração e nos nossos relacionamentos familiares e afetivos em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Que a Tua paz e a Tua mansidão acompanhem as nossas vidas, a vida das minhas irmãs, de todos que estão assistindo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe, minha amada do Senhor, a sua vida e o seu dia, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigada, até amanhã. Fiquem com Deus, minhas lindezas. Beijos. Aleluia. Tá bom, como que é, Vi? Não entendi. Eu ia desligar. Fixa pra eu ouvir desde o começo, pastorinha. Ah, salva, vou salvar lá. Eu entendi que é isso. Se é pra salvar, eu vou salvar. Amém, Vi? Um beijo. Deus te abençoe, gente.